Então nós vamos continuar Mateus e, na verdade, nós não vamos concluir o capítulo que nós já concluímos na semana passada. Nós vamos começar um capítulo novo, que é o capítulo 20, e o capítulo 20 vamos fazer em duas vezes. Portanto, no capítulo 19 fizemos várias pregações, mas no capítulo 20 conseguiremos fazer tudo em duas vezes. E a passagem de hoje está muito ligada à passagem da semana passada. Ok? Isto porque a passagem da semana passada terminou com um versículo que o irmão Marcelo já citou aqui, que afirma que muitos dos primeiros serão os últimos e os últimos serão primeiros. Ok? Jesus terminou sua passagem assim. Há duas pregações atrás, nós vimos o encontro de Jesus com o jovem rico. Ok? E o jovem rico tinha a indagar Jesus sobre o que é que ele devia de fazer ainda mais para herdar a vida eterna. Okay? E nós vimos como o jovem rico estava iludido quanto ao seu desempenho. Ele achava que estava a ter um bom desempenho espiritual diante de Deus. Ele achava que obedecia a todos os mandamentos de Deus. E Jesus vai exatamente mostrar-lhe de uma forma bem concreta que o jovem rico vivia nas nuvens. Que o jovem rico tinha uma ilusão acerca de si mesmo, ou seja, tinha uma ilusão acerca de si mesmo, via a palavra de forma distorcida porque na verdade não compreendia os mandamentos, senão ele não acharia que estava a cumprir os mandamentos, ok? E aí Jesus vai exigir do jovem rico que ele venda tudo aquilo que ele tem para dar aos pobres. E com isto Jesus está a mostrar que o jovem rico de facto não ama o próximo e toda a lei pode ser resumida no amor ao próximo. O amor a Deus tem que se manifestar no amor ao próximo. Quem não ama o próximo não pode dizer que ama a Deus. João fala isso na sua primeira carta, ok? E depois deste encontro de Jesus com o jovem rico, Jesus vai se virar para os discípulos e a partir daí vai fazer uma conclusão. E a conclusão que Jesus faz é: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Ok? Com isto Jesus não está a dizer que ter riquezas é sinónimo de ter condenação. O que Jesus está a dizer é que quem tem riquezas dificilmente está consciente das suas necessidades. Quem tem riquezas normalmente tem um senso de autossuficiência, de capacidade própria, de que pode resolver todos os seus problemas com as riquezas que tem, de que pode ter as pessoas à sua volta que quer por causa do dinheiro que tem, que pode resolver os seus problemas de saúde. Então, normalmente, estas pessoas dificilmente olham para fora de si mesmas para buscarem ajuda, como necessitados, ok? E nós vimos que a primeira bem-aventurança que Jesus fala no Sermão do Monte é: bem-aventurados aqueles que reconhecem que são pobres de espírito, aqueles que reconhecem que são mendigos, aqueles que reconhecem que não têm nada diante de Deus que o possa agradar, que possa fazer ganhar o seu favor. Ok? E um rico dificilmente faz este movimento. Agora, isto para os judeus faria curto-circuito na cabeça deles. Porque para os judeus um rico seria uma pessoa que teria o favor de Deus. Porque para o judeu um rico seria uma pessoa que teria mais condições de dar esmolas. Então, se desse mais esmolas, iria conseguir ter a redenção da parte de Deus. E se tivesse mais dinheiro, também ia conseguir comprar mais animais para fazer mais sacrifícios. E se fizesse mais sacrifícios, então ia obter mais favor e mais graça de Deus. Então, para o judeu, o rico era aquele que tinha acesso a mais favor de Deus por causa daquilo que o seu dinheiro lhe poderia dar. Portanto, Pedro, quando ouve esta afirmação por parte de Jesus, ele diz: então, se quem tem dinheiro para fazer as coisas que Deus gosta, e quem não tem dinheiro? Então quem é que pode ser salvo? Se aqueles que têm dinheiro não podem ser salvos, quem é que pode ser salvo? E Jesus então depois vai ampliar o argumento dele e vai mostrar que não é só os ricos que não conseguem ser salvos, mas ele vai dizer que para o homem, todos os homens, pobres ou ricos, de qualquer estrato social, de qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa, não consegue se salvar. Okay? É uma coisa que é impossível para os homens. E Jesus faz essa afirmação para Pedro. Ok? Agora, Jesus vai dizer que, embora seja impossível para Pedro e para qualquer outra pessoa que exista na face da terra, no entanto, é possível para aquele que tem o poder de operar a salvação nas pessoas. Ou seja, para aquele que tem o poder de fazer um transplante de coração. Aquele que tem o poder de transformar radicalmente um coração de pedra por um coração de carne. Um coração que está voltado de costas para Deus e que está virado para o pecado, para um coração que quer voltar costas para o pecado e vir então o seu rosto, o seu desejo, o seu anseio, as suas afeições, a sua vida para Deus. Ok? Isto só Deus pode operar. E foi isto que Jesus disse a Pedro.
Depois nós levantamos a pergunta de que, ok, se só Jesus, se só Deus pode salvar alguém e Ele salva por meio da sua graça soberana, que é uma ação que vem a nós e que não parte de nós, Ele é quem concede a fé, Ele é quem concede o arrependimento, Ele é quem nos chama de forma eficaz, Ele é quem nos faz nascer de novo. Se é Deus que salva, como é que eu sei que de facto eu sou salvo? Como é que eu sei que eu sou salvo? E a resposta vem do próprio Pedro e da confirmação de Jesus em relação à resposta de Pedro. Porque Pedro vai dizer, olha Jesus, mas nós aqui, nós somos diferentes do jovem rico. Porque nós deixámos tudo e te seguimos. Deixámos tudo. E de facto os discípulos deixaram tudo. Os pescadores deixaram as suas redes e seguiram Jesus. Mateus, cobrador de impostos, sentado na mesa, Jesus chama e levanta-se e vai atrás de Jesus. Estes homens deixaram tudo e Pedro diz, o que é que será de nós? Nós deixámos tudo. Qual é a nossa situação? E Jesus vai dizer então, vocês vão herdar a vida eterna. Vocês vão herdar a vida eterna. Então aquilo que evidencia a salvação de alguém é que essa pessoa segue Jesus, seja qual for o preço. Este foi o nosso segundo ponto da nossa pregação. O primeiro foi a salvação é impossível aos homens. O segundo ponto foi a evidência da salvação, que é a pessoa está disposta a seguir Jesus, seja qual for o preço. Ok? As obras não salvam ninguém, mas a salvação obrigatoriamente tem que ser evidenciada por obras, porque a fé sem obras, diz Tiago, é morta. Ok? Então, quem segue Jesus, e depois nós vimos a recompensa da salvação, o terceiro ponto, quem segue Jesus tem a vida eterna, mas também ganha uma comunidade nova, uma nova família. Então, os discípulos de Jesus são aqueles que se fizeram últimos e são feitos primeiros. E aqueles que se agarram à sua justiça são aqueles que serão feitos últimos. E aqueles que todos achavam que estariam dentro dos padrões para serem aceitos por Deus. Mas os padrões humanos não são os padrões de Deus. E é isto que nós vamos ver hoje. Os padrões humanos não são os padrões de Deus. E Jesus vai contar uma história para ilustrar isso aí. Ok? Na passagem de hoje nós vamos ver Jesus a ilustrar este princípio. Muitos dos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Agora, eu quero que prestem atenção aqui. Isto pode-se referir aos ricos, ok? Que se veem como os primeiros e que todas as pessoas os veem como sendo aqueles que têm as maiores capacidades para terem o favor de Deus. Então, pode-se referir aos ricos, que são os primeiros, mas que se não saírem da sua autossuficiência serão os últimos. Mas também pode-se referir aos discípulos. Porque os discípulos foram aqueles que, em primeiro lugar, seguiram Jesus. Ok? E Jesus vai dizer aos discípulos que depois virão outros e para eles terem atenção, porque esses outros poderão ser primeiros em relação a eles. Porque nós vemos que mais tarde, ainda neste capítulo, vamos ver uma disputa por proeminência por parte dos discípulos, que querem ser os primeiros. Nomeadamente a mãe de João e de Tiago, que vai ter com Jesus para pôr uma cunha para que os seus filhos, Tiago e João, possam se sentar ao lado de Jesus e ter este lugar de destaque. E depois nós vemos que Jesus vai lavar os pés aos discípulos na sequência também de uma discussão de quem é o primeiro. Ok? Então, isto é também uma chamada de atenção para os próprios discípulos que já estavam a seguir Jesus. Ok? Então isto serve para os de fora, mas também serve para os de dentro. Vamos ler então a nossa passagem. Começa no versículo 30, que foi o último versículo que também vimos de outra vez, mas também é o primeiro da nossa passagem de hoje. E vamos ler até o versículo 16 do capítulo 20. 19, 30 a 20, 16. Mas muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Porque o reino do céu é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Por volta da hora sexta, saiu e viu que outros estavam ociosos, ou seja, sem fazer nada na praça. E disse-lhes, ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez, por volta da hora sexta e da hora nona, e fez o mesmo. De igual modo, por volta da hora da 11ª hora, saiu e encontrou outros que lá estavam. E perguntou-lhes, por que estáis aqui ociosos o dia todo? Eles lhe perguntaram, porque ninguém nos contratou. E responderam, desculpem. E ele lhes disse, ide também vós para a vinha. Versículo 8.
Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até aos primeiros. Vindo os que chegaram por volta da 11ª hora, receberam 1 denário cada. Quando os primeiros vieram, pensaram que receberiam mais. Eles, porém, também receberam 1 denário cada um. E ao recebê-lo, queixaram-se do proprietário, dizendo: os que vieram por último trabalharam apenas 1 hora, e tu os igualaste a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o calor intenso. Respondendo, ele disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai embora. Quero dar a quem veio por último tanto quanto dei a ti. Não me é permitido fazer o que quero com o que é meu? Ou os teus olhos são maus porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Vamos orar. Senhor Deus, ajuda-nos a entender esta parábola. Ajuda-nos a entender o que é que Jesus quer dizer por meio desta parábola, qual é a ideia principal desta parábola e que aplicações podemos tirar para a nossa vida, para os nossos corações. E rogamos-te que as aplicações sejam feitas não só por meio das palavras, mas por meio do Espírito, Senhor. Que possas aplicar à situação concreta de cada um de nós que aqui está. E que, embora as aplicações que vão ser aqui feitas, vão ser aqui ditas, possam não se enquadrar exatamente com o detalhe de cada coração, que o Teu Espírito possa fazer aquele trabalho que eu não sou capaz de fazer e que nunca serei capaz de fazer e qualquer pregador será capaz de fazer. Que é ser como esta espada que penetra o coração, Senhores, e vai até às juntas e medulas, vai até o ínfimo da alma, Senhor. Faz esse trabalho que só Tu podes fazer. Rogamos a Tua graça, a Tua misericórdia. Senhor, sê connosco neste momento, no nome de Jesus. Amém. Então, para aqueles que são do grupo familiar de Faro e incentivando os outros a participar também, nós incentivamos a que tenham um caderninho, que tenham um bloco de notas, porque depois nós vamos falar disto aqui. O título do nosso sermão é Os 3 sinais de que ainda temos ranço de legalismo. Ranço. Sabe o que é o ranço? Okay? Os 3 sinais de que ainda temos cheiro, que ainda temos esta coisa em decomposição, ainda temos esta podridão do legalismo em nós. Os 3 sinais de que ainda temos ranço de legalismo em nós. Nós, como cristãos, ainda podemos ter ranço de legalismo. Então serão 3 pontos o nosso irmão. Podem ir apontando, porque depois nós vamos discuti-los na próxima sexta-feira. Okay? Agora, a parábola que nós estamos a ver está dentro de uma moldura. Okay? Imaginem mesmo, uma moldura de um quadro. E qual é a moldura? É o primeiro versículo que nós lemos, o versículo 30 do capítulo 19, e o último versículo, o versículo 16 que nós lemos. A moldura é a mesma afirmação proverbial que Jesus faz. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. É assim que Jesus começa, é assim que Jesus acaba. Isto quer dizer que toda a história que Jesus vai contar, toda a parábola que Jesus vai contar, é para ilustrar exatamente esse princípio, que começa e que acaba. Okay? Que inicia e que fecha. O que é que nos diz então a parábola? A parábola, vai-nos dizer Jesus, é sobre o funcionamento do reino dos céus. Ok? É sobre o funcionamento do reino. A parábola vai-nos mostrar, uma vez mais, aquilo que nós estamos a tratar nesta grande secção que começámos no capítulo 18 de Mateus, que é o quê? Qual é esta grande secção que nós estamos a ver? Passa a bola para vocês. A comunidade do outro mundo. Exatamente. Nós somos uma comunidade do outro mundo. E o reino é exatamente isto, a comunidade do povo de Deus. Então esta parábola vai ilustrar como é que funciona esta comunidade do reino. Okay? E Jesus diz então que o reino dos céus é semelhante a um proprietário. Um proprietário que fez o quê? Um proprietário que sai de madrugada da sua casa e vai contratar trabalhadores para a sua vinha. Agora, os proprietários de grandes terras, eles já tinham trabalhadores na sua gestão. Na agricultura que tinham para fazer, já tinham os seus trabalhadores. No entanto, na altura da colheita, muitas vezes os trabalhadores eram insuficientes. Então era necessário contratar outras pessoas para irem fazer esse trabalho. Por isso, este proprietário vai à procura de novos trabalhadores para contratar. Estas pessoas contratavam diaristas, ou seja, pessoas que trabalhavam por dia. E o proprietário sai cedo, porque a jornada de trabalho começava às 6 da manhã. Okay? O proprietário sai cedo e encontra aqueles homens ali e combina com eles, faz um acordo com eles de lhes pagar um denário por dia. Okay?
E este era o salário habitual, 1 denário por dia. Então ele diz que lhes vai pagar este preço e depois então manda-os para a vinha. Passadas 3 horas, às 9 da manhã, o proprietário faz a mesma coisa. Ele vai buscar, ele viu mais trabalhadores sem trabalho e ele então chama-os para trabalhar e diz que lhes pagaria um salário justo. Foi às 9 da manhã e depois às 15 horas fez o mesmo. E o que é surpreendente é que às 17 horas, o dia acabava às 18 horas parava-se de trabalhar, mas às 17 horas ele vai à praça e encontra lá pessoas sem trabalhar. E ele pergunta, então o que é que vocês ainda estão aqui a fazer? Porquê é que estão sem trabalho? E eles vão dizer que, e não é por mandrionice, ok? Não é por preguiça, não é porque não queiram trabalhar, eles vão dizer, é porque ninguém nos contratou. E então ele vai dizer, olhem, vão trabalhar para a vinha. E esses homens pegam neles e vão. No final do dia de trabalho, o que é que o proprietário faz? O proprietário vai chamar o seu administrador para que o administrador pague a cada um dos trabalhadores. E o proprietário diz o seguinte ao seu administrador. E reparem bem, porque este aqui não é um detalhe ao acaso. O proprietário vai dizer ao administrador para começar a pagar quem? Os últimos. E depois, os primeiros. E então... E aqui nós estamos no meio da nossa passagem. Então, se repararem, começa com os últimos serão os primeiros serão os últimos. Aqui o proprietário diz para começar pelos últimos e depois os primeiros. E no fim Jesus fecha então da mesma forma que começa. Então, esta é a grande tónica desta parábola. Ok? Os que foram trabalhar por último, trabalharam quanto tempo? 1 hora. 1 hora. E foi-lhes dado quanto? 1 denário. O que corresponde também a um dia de trabalho. Ou seja, eles foram pagos como se tivessem trabalhado todo o dia. Ok? Quando foi a vez dos primeiros receberem, eles deviam estar ali na fila, né? E viram aqueles bons. Aqueles ali só trabalharam 1 hora, estão a receber o denário, portanto nós vamos receber... se calhar vamos sair daqui com 12 denários, porque nós trabalhámos 12 horas. Só que chegou a vez deles de receberem o denário, deviam estar certamente com um sorriso no rosto, assim prontinhos, para receber o dinheirinho deles. E só cai uma moeda. E ficam à espera da segunda e a segunda não vem. E então o que é que acontece? Qual é a reação deles? A reação deles é de queixa, é de murmuração, é o que diz a palavra. Ok? Eles murmuram contra o proprietário porque aqueles que trabalharam só 1 hora receberam o mesmo que eles que trabalharam o dia todo. E esse descontentamento fica evidente por aquilo que eles argumentam. Eles vão apelar ao seu mérito. Eles vão dizer, nós merecemos ganhar mais. Porquê? Eles vão dizer, nós trabalhámos sob o calor do dia, nós trabalhámos na fadiga um dia inteiro e recebemos o mesmo que aqueles que só trabalharam 1 hora. E isto que eles fizeram aqui era uma coisa que era muito mal vista. Porque um trabalhador que recebesse 1 denário num dia, se demonstrasse ingratidão, estava a ser rude, ok? Culturalmente e contextualmente, esta atitude era uma atitude rude. E o proprietário vai responder o quê? O proprietário vai responder, amigo, eu não estou a fazer injustiça nenhuma. O que é que nós combinámos? Qual é que foi o nosso acordo? Posso mostrar aqui o contrato escrito? Olha, posso mostrar qual é que é o nosso acordo? Tu ias trabalhar para mim o dia e eu ia-te dar o quê? 1 denário. Este foi o acordo. Por isso o proprietário dá o dinheiro e diz para ele ir embora. E o proprietário diz, olha, aquilo que é meu está debaixo da minha vontade. Eu faço aquilo que eu quero com aquilo que é meu. E depois ele então faz uma acusação aos trabalhadores. Qual é a acusação? A acusação é de eles terem olhos maus. E à luz de outros textos das Escrituras, ter olho mau é ter olho invejoso. E aquilo que estes trabalhadores estavam a ter em relação aos outros era inveja. O problema deles não era o facto do trabalhador, do proprietário não estar a cumprir com o seu acordo. O problema deles era eles terem dificuldades com a generosidade do proprietário com aqueles que trabalharam menos. E por isso tiveram inveja deles. Tiveram dificuldades com a generosidade e por isso tiveram inveja. Ok? E este é um princípio muito importante, mas já vamos falar sobre ele. Então, Jesus fecha então a parábola da mesma forma que começou, dizendo que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Quem é o proprietário da parábola? É Deus. Deus. A vinha é o reino de Deus. Do Antigo Testamento,
O profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Oseias referem-se a Israel como sendo a vinha. E depois Jesus, no capítulo 21, que é o capítulo próximo que nós veremos, Mateus mostra que a vinha corresponde à atividade do reino de Deus na terra. Ok? O reino de Deus então é a vinha é o reino de Deus. Os trabalhadores que são chamados para ir para a vinha são as pessoas que são chamadas a fazerem parte do reino. Ok? A fazer parte do reino. Então o reino compreende, o reino é composto por todo o tipo de pessoas. Todo o tipo de pessoas, aquelas que são chamadas cedo, aquelas que são chamadas tarde, umas diferentes das outras. O reino de Deus é composto por todo o tipo de pessoas. Ok? E o anoitecer, que nós vemos aí, chega às 18 horas, chega ao final da jornada de trabalho. O anoitecer aponta para o fim da história do mundo e da Igreja. O momento do grande dia do juízo final em que Deus, em que Cristo vem em glória para julgar o seu povo. Ok? Para julgar todas as pessoas, o mundo inteiro. E no domingo anterior nós vimos, em 19:28, que haverá o julgamento final e então depois aqueles que tiverem seguido Jesus receberão a vida eterna. Então o que temos uma vez mais aqui é o assunto que vem na sequência do que temos estado a falar a partir das passagens anteriores. É a oposição entre o mérito pessoal, do desempenho pessoal para a aquisição do favor e da bênção de Deus e a graça soberana de Deus. É aqui temos uma vez mais essa ideia. Os primeiros trabalhadores, e nós precisamos entender isto, os primeiros trabalhadores foram agraciados com trabalho. Eram pessoas que não tinham trabalho e que por isso iam para a praça esperar que alguém aparecesse e lhes desse trabalho. Então o trabalho que eles receberam também foi uma graça. Eles foram agraciados com trabalho naquele dia. Porque aquilo que aconteceu com eles poderia ter sido aquilo que quase aconteceu com os últimos. Os últimos eram 5 horas da tarde, estavam sem trabalho. Eles podiam ter chegado ao fim daquele dia e não terem trabalho. Então eles foram agraciados pelo proprietário para irem para a vinha, para irem trabalhar e receberem o salário. E muitas pessoas viviam exclusivamente daquilo que só recebiam naquele dia. Por isso é que Deuteronômio 24:15 vai dizer que as pessoas que trabalhavam desta forma, de dia a dia, elas deviam ser pagas no fim do dia, porque essa era a sua única forma de mantimento. Ok? Então os primeiros trabalhadores foram agraciados, mas eles não souberam ser gratos. Okay? Não souberam ser gratos por isso. Ao verem os outros que trabalharam menos, recorreram logo ao argumento do mérito. Okay? Recorreram ao argumento do mérito, daquilo que eles já tinham feito e por isso não olharam para a graça que veio ao seu encontro naquele dia. Então por isso hoje nós vamos falar daqueles que começam no Evangelho, que começam na graça, tal como estes trabalhadores, mas que depois passam para uma vida cristã baseada nas obras, para um relacionamento com Deus baseado nas obras e para um relacionamento com o próximo baseado nas obras. Nós veremos que este perigo é mais subtil do que aquilo que a gente pensa e bate à porta de todos nós. E se nós achamos que não bate à nossa porta, é porque nós já estamos lá dentro. Ok? É porque nós já estamos lá dentro. Nós podemos ter sido alcançados pela graça. Mas, infelizmente, o legalismo ainda pode estar fortemente impregnado na nossa alma. E então podemos ter ranço de legalismo. Como é que sabemos? Como é que podemos saber que temos ainda marcas de legalismo em nós? Então vamos ver 3 sinais de que ainda temos ranço de legalismo. Primeiro, então, quem está a anotar, anota esta aqui. Demonstramos que temos ranço de legalismo quando vivemos a nossa vida cristã como se Deus nos devesse alguma coisa. Ok? É viver a vida cristã como se Deus nos devesse alguma coisa. Como eu disse ainda agora, os primeiros trabalhadores a serem chamados para trabalhar na vinha foram agraciados. E foram para a vinha. A vinha representa o quê? O reino de Deus. Então há pessoas que são chamadas e que vão para o reino de Deus de facto. Essas pessoas receberam o denário. Receberam o denário é o quê? É a graça da salvação. Ok? Então esses trabalhadores receberam a graça da salvação. Ok? Como eu disse há pouco, eles podiam ter passado o dia todo em pé naquela praça à espera que alguém aparecesse e os escolhesse para trabalhar. Então eles foram pela manhã e encontraram trabalho e o proprietário faz esse acordo com eles e fecha o acordo.
E eles vão receber aquilo que o proprietário disse que eles receberiam. O cristão, como eu disse há pouco, pode começar na graça. Recebe aquilo que a graça lhe promete. O que é que a graça lhe promete? A salvação, o perdão de Deus, a alegria de Deus, a esperança de Deus. O cristão recebe de Deus aquilo que Deus promete para todo aquele que crê em Cristo Jesus, a salvação. Então um cristão pode começar na graça. Pode ser alcançado por uma consciência da sua profunda necessidade de ajuda externa, do seu pecado. Pode começar com uma consciência de que só a misericórdia de Deus o pode tirar do lugar em que está, que só Cristo, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, é que é suficiente para tapar o seu pecado e para lhe dar a justiça que ele não tem diante de Deus. Que só aquilo que Cristo fez e a operação do Espírito Santo pode regenerar e fazer de novo o seu coração. Então uma pessoa pode começar com a consciência disto, arrependendo-se dos seus pecados e colocando toda a sua confiança, colocando toda a sua fé em Cristo Jesus. Isto é conversão. Alguém pode começar assim, mas uma vez no reino, pode cair no erro de continuar a sua jornada com base nas suas obras, com base no seu desempenho, nos seus méritos. E era isso que estava a acontecer com os cristãos da Galácia. Era isso exatamente que estava a acontecer com os cristãos da Galácia. Daí que Paulo teve que escrever uma carta só por causa disto. Paulo escreveu-lhes uma carta por causa disto aqui. Porque eles estavam a deixar o Evangelho da Graça. E podemos abrir em Gálatas, no capítulo 1. E enquanto abrem, eu peço que alguém me possa fornecer mais água, por favor. Obrigado, Lourdes. Então, capítulo 1, versículo 6. E depois vamos ler o 5, 1 ao 7. Por isso é que eu podia abrir, porque são vários versículos. Estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquilo que vos chamou pela graça de Cristo para o outro Evangelho. Paulo está a dizer que está admirado, está surpreendido, está pasmado que os Gálatas, que começaram tão bem, estão-se a desviar do Evangelho de Cristo para outro Evangelho. Para um Evangelho das obras. Ok? Agora vamos ao capítulo 5. Obrigado. Muito obrigado. Capítulo 5, versículos 1 a 7. E Paulo diz assim aos Gálatas: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, de nada vos servirá se vos deixardes circuncidar. A circuncisão era uma prática judaica essencial para que a pessoa pudesse ter um relacionamento com Deus. Ok? E outra vez declaro, continuando o texto, solenemente a todo o homem que se deixa circuncidar, que ele fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós que vos justificais pela lei, estáis separados de Cristo. Caístes da graça. Paulo não quer dizer que eles perderam a salvação. Paulo quer dizer que eles saíram de uma vida cristã baseada na graça e entraram numa vida cristã baseada nas obras. Ok? Mas nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão valem coisa alguma, mas sim a fé que atua pelo amor. Corríeis bem, ou seja, vocês iam tão bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Porquê é que vocês mudaram a vossa forma de estar, baseada na graça, e passaram para as obras? Então os Gálatas começaram bem. Agora o mesmo pode acontecer connosco. Okay? O mesmo pode acontecer connosco. Podemos começar colocando toda a nossa confiança da salvação apenas em Jesus, no que Jesus fez, naquilo que Jesus é, nos lançando inteiramente nele. Mas depois podemos nos afastar de um relacionamento baseado na graça. E muitas vezes existe o seguinte equívoco. Okay? Existe o seguinte equívoco nas nossas cabeças, que é o seguinte: a nossa salvação é pela graça e a nossa santificação é pelas obras. Não é isto que muitas vezes pensamos? Que a nossa salvação é pela graça e que a nossa santificação, ou seja, o nosso processo de crescimento em amor e a Deus, é pelas obras. É por aquilo que nós fazemos, é fruto do nosso esforço. Errado. Ambas são pela graça e ambas são evidenciadas por obras. E esta é a visão certa tanto da conversão quanto da santificação. Ambas são pela graça e ambas manifestam obras.
Na conversão, o que é que acontece? Na conversão, o Espírito Santo toca-nos graciosamente. Ele vem até nós, estando nós, Efésios 2, estando nós como, diz Paulo? Mortos em ofensas e pecados. Ele vem até nós, toca-nos graciosamente. Ele nos faz nascer de novo. Ele nos regenera, porque o Espírito Santo é como o vento. E o vento faz aquilo que Ele quer. Então Ele vem a nós e Ele nos toca. E então, como é que nós demonstramos que fomos tocados pelo Espírito? Por meio do arrependimento e por meio da confiança que nós depositamos em Cristo. Arrependimento e fé. Então, a graça vem a nós e nós respondemos por meio do arrependimento e da fé. Algo que se torna visível. Um abandono, um desejo de abandonar pecados e um desejo e atitudes, ações concretas de ir em direção a Deus. Ok? Então, a graça vem a nós e nós evidenciamos que a graça veio até nós por meio das obras no processo de conversão. Na santificação, quem é que habita em nós? O Espírito Santo. E é o Espírito Santo que efetua em nós, Filipenses 2:13, tanto o querer quanto o efetuar. O Espírito Santo dá-nos o poder, dá-nos a capacidade que de outro modo nós não teríamos para nos esforçarmos, para empreendermos o esforço de, numa ação cooperadora com Deus, desenvolvermos o nosso amor por Ele e pelo próximo. Vou ilustrar isto desta forma. Os que estiveram no acampamento dos jovens já ouviram esta ilustração. O Rafa quis um arco de arco e flecha. Okay? E comprámos um arco e no início ele queria colocar as flechas e lançar as flechas para acertar lá no vidro porque era com ventosas, mas ele não conseguia. Okay? Ele não conseguia fazer isso. Mas ele esforçava-se para fazer isso. O que é que eu fiz? Eu fui ajudá-lo, coloquei bem a flecha, junto com a mão dele, segurei com a mão dele firme na minha e depois então eu disse, filho, agora vamos largar os dois ao mesmo tempo. 1, 2, e a flecha foi. Okay? Quem lançou a flecha? Eu já contei esta história aqui? Não. Quem lançou a flecha? Os dois. O Rafa conseguiria ter lançado a flecha sem mim? Não. Da mesma forma, Deus vai lá, segura bem firme na nossa mão, nos dá o poder, a capacidade e nós dispomos-nos, nós queremos crescer nesse amor a Deus, na repulsa pelo pecado, porque esta é a nossa nova natureza que o próprio Deus nos deu. Então nós nos dispomos a isto, mas quem opera tudo isto em nós é o próprio Deus. Mas nós estamos lá a colocar a nossa mão, estamos lá a fazer a nossa cooperação com Deus, mas sem Ele nós nunca faríamos. Ok? Então, por isso, nós podemos afirmar que a santificação, o processo de nós crescermos no nosso amor a Deus e no nosso amor pelo próximo, é também pela graça. É pela graça. E é evidenciada por obras. Gálatas 5. Andai no Espírito e não satisfareis às concupiscências da vossa carne. É o que Paulo diz lá, Gálatas 5. Antes de falar do fruto do Espírito. Agora, a nossa tendência é nós acharmos que as bênçãos vêm, que as bênçãos que chegam até nós no nosso dia-a-dia são fruto do nosso desempenho espiritual, são fruto de nós lermos a nossa Bíblia, de nós orarmos, de nós darmos o dízimo, de nós demonstrarmos ações de caridade e de amor e de serviço ao nosso próximo. E a prova disso é que não poucas vezes, quando algumas tribulações chegam à nossa vida, nós ficamos a achar que é por negligência nossa em relação a alguma dessas coisas. Isto deve ser porque eu ando a orar menos, isto deve ser porque eu ando a ler menos a Bíblia, isto deve ser porque eu falhei para com alguém. Então nós vivemos a nossa forma de ler a realidade e de ler as bênçãos de Deus e o favor de Deus na nossa vida cristã baseado no mérito, baseado naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. E vejam como isso evidencia também de outra forma. Quando nós pecamos ou quando nós estamos em falta nas nossas disciplinas espirituais, nós ficamos sempre à espera que alguma coisa nos corra mal. Se nós pecamos, se nós cometemos um pecado recorrente, um pecado que nós sabemos que lutamos com ele, se estamos naquele pecado, nós ficamos sempre assim a olhar para trás do outro porque achamos que de alguma forma alguma coisa vai correr mal por causa do nosso pecado. E que vai vir alguma tribulação, que vai vir alguma maldição. É verdade que Deus nos disciplina em amor, mas o ponto é que nós achamos que a graça e o favor de Deus estão dependentes do nosso desempenho.
Outra prova disso, e eu quero dar algumas provas para que nós entendamos bem isto. Outra prova disso é a murmuração em que nós entramos quando vem alguma circunstância dolorosa. Uma doença, uma dificuldade num relacionamento, um problema financeiro, as coisas a correrem mal no trabalho, na universidade. O que é que nós fazemos? Nós queixamos-nos a Deus. Porque nós somos bons crentes, porque eu leio a Bíblia todos os dias, porque eu oro, porque eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, eu sou um bom marido. Porquê é que isto me está a acontecer a mim? Olha aquelas pessoas que não querem saber de ti e elas não acontece metade do que está a acontecer a mim. A pergunta que muitas vezes nós fazemos é: porquê eu, Senhor? Se eu te amo, se eu te sigo, porquê eu? E uma afirmação desse tipo, e ainda que nós não afirmemos isto, porque na teoria nós sabemos as coisas, nós sentimos a coisa dessa forma. E isso evidencia que nós esperamos que a nossa vida seja ausente de dificuldades e seja cheia da bênção de Deus e do favor de Deus por causa do nosso desempenho, por causa daquilo que nós fazemos diante de Deus e diante dos outros. E por isso, muitos ficam abatidos. Muitos cristãos ficam amargurados, muitos de nós ficam amargurados, frustrados, céticos para com Deus e para com as coisas de Deus. E este tipo de coisas revela que pensamos que Deus nos deve alguma coisa. Quem fica cético e amargurado em relação a Deus e às coisas de Deus é porque na prática pensa que Deus lhe deve alguma coisa e não sabe valorizar tudo aquilo que Deus já lhe deu. E tudo aquilo que Deus já lhe deu de mais importante e de mais valioso que ele podia ter é a graça da salvação. É a restauração do relacionamento com Deus. E não há nada mais valioso do que isso. Por isso um cristão nunca devia entrar num abatimento contínuo, constante, num ceticismo, numa amargura, num cinismo. Quem entra nesse tipo de relacionamento está a demonstrar que aquilo que ele tem feito e que aquilo que ele faz devia fazer a bênção de Deus vir e não devia de modo nenhum atrair todas as dores que tem enfrentado. Nós estamos tão centrados em nós mesmos nessas horas, por isso somos tão cegos. Nós não conseguimos ver que quem deve de facto alguma coisa a Deus somos nós. Nós é que devemos. Aquilo que nós merecemos é tudo de mau. Por isso a mínima coisa boa que venha à nossa vida é muito mais do que aquilo que nós merecemos. E então a graça de Deus manifesta em Jesus Cristo, Deus feito homem que atravessou o cosmos para se humilhar, a ser como um de nós, a depender de comer, a depender dos cuidados de outros, a ser maltratado, a ser traído, a ser pisoteado, a ser esmagado na cruz do Calvário, sendo que nós merecíamos isso. Essa graça, então, que veio a nós é totalmente absurda. Absurda em amor, absurda em misericórdia, absurda no movimento que vem até nós. Como é que nós podemos viver a nossa vida cristã como se Deus nos devesse alguma coisa? Como é que temos essa lata? Mas isso evidencia que está tão impregnado em nós essa questão do mérito, essa questão do desempenho pessoal. Nós devemos entender que nada do que fazemos e nada do que deixamos de fazer faz Deus nos amar mais ou menos. Porque Deus nos amou, nos elegeu desde a eternidade e veio até à cruz sofrer no nosso lugar, já sabendo de tudo aquilo que nós faríamos e deixaríamos de fazer. Por isso, se eu hoje orei, se eu hoje cantei de coração cheio algumas letras daquelas que cantámos aqui, se eu hoje demonstrei amor para com o meu colega, se eu hoje dei a minha oferta ao Senhor, foi porque o Espírito Santo me capacitou a isso. Foi porque o Espírito de Deus me capacitou a isso. Deus não me deve nada, eu devo tudo a Deus. Então, se eu fizer uma avaliação da vida e de mim mesmo baseado no meu mérito, muito seguramente eu vou ter o segundo sinal de que ainda há ranço de legalismo em nós. Então vamos ao segundo sinal. Nós demonstramos que temos ranço de legalismo quando somos incapazes de aceitar a graça soberana de Deus. Quando somos incapazes de aceitar a graça soberana de Deus. Okay? Os primeiros trabalhadores demonstraram incapacidade de compreender a graça do proprietário que foi derramada em chamar aqueles homens de última hora e lhes dar o equivalente a um dia de trabalho. Eles foram incapazes de ver a graça derramada neles.
Não foram capazes de perceber que o dinheiro é do proprietário e que o proprietário faz aquilo que quiser, aquilo que lhe apetece com o seu dinheiro. Houve um acordo que foi feito ali com eles. E esse acordo foi cumprido. Por isso, a salvação que Pedro recebeu não é maior do que a salvação. E Pedro foi apóstolo de Jesus Cristo. Pedro foi um dos líderes principais da igreja primitiva. Pedro andou ao lado de Jesus. Pedro escreveu algumas das epístolas que nós temos aqui no Evangelho. Agora, a salvação, a preciosidade, a doçura do Evangelho que Pedro recebeu não é maior em nenhuma medida, não é mais especial do que a salvação e a graça que aquele ladrão da cruz recebeu de Jesus nos últimos minutos da sua vida, em que Jesus disse: tu ainda hoje estarás comigo no paraíso. A salvação de um não é maior do que a salvação do outro. A salvação não está em quem a recebe, mas em quem a dá. Se o proprietário decidiu dar a salvação àqueles que não fizeram quase nada, como o ladrão da cruz, quem são os outros para discutir o que quer que seja? Quem são os outros? Ainda por cima, os outros também receberam graça. De onde é que vem a salvação? Quem é que tem poder para salvar? Nós cantamos. Quem tem poder para salvar? Jesus, Deus, a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o soberano do universo. Deus dispõe de cada estrela. Ele coloca cada estrela onde quer. Cada átomo está onde Deus quer. Ele sustenta cada batida de cada coração humano. Ele levanta os ventos, que faz as ondas do mar se tornarem monstruosas, com metros e metros de altura, totalmente destruidoras. Deus é o soberano da história. O proprietário tinha a obrigação de contratar quem quer que fosse. Não tinha a obrigação de contratar absolutamente ninguém. Ele não tinha essa obrigação. Deus tem a obrigação de salvar quem quer que seja. Deus é obrigado a salvar quem quer que seja. Sim ou não? Deus não é obrigado a salvar ninguém. Todas as pessoas que caminham para a condenação eterna, caminham para lá fruto do seu pecado, porque querem continuar no pecado, porque vivem vidas de costas voltadas para Deus. O apóstolo Paulo diz: não há nenhum sequer, não há quem busque. Não existe uma alma viva sequer que por si mesma busque a Deus. É o que diz as Escrituras. Por isso, a quem Deus decide salvar, quando decide salvar e como decide salvar, é algo que pertence única e exclusivamente à sua vontade. À sua vontade. Por isso é que se chama graça soberana. Graça soberana. A graça da salvação é derramada segundo a vontade intencional, voluntária e inviolável de Deus. E quem disse isto foi Paulo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo o quê? Segundo, algumas versões dizem o beneplácito, que quer dizer segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Cristo Jesus, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Por meio da sua vontade, Ele nos escolheu em Cristo Jesus para o louvor do facto de nós o termos escolhido, não, para o louvor do facto da graça dele ter vindo até nós. Isto exalta completamente a graça de Deus, coloca a graça de Deus lá em cima. Mas nós somos tão agarrados a uma visão de mérito e de justiça humana, e eu quero que compreendamos isto, nós somos tão agarrados a uma visão de mérito e de justiça humana que temos dificuldade natural em compreender a doutrina da eleição incondicional. A doutrina da predestinação. Ok? Nós estamos tão imbuídos numa visão de vida que é sustentada pelo mérito e pelo desempenho pessoal que nós temos dificuldades em aceitar a doutrina da eleição incondicional. Que nada mais é do que aquilo que estamos a falar aqui e que está evidente nesta parábola. Deus salva quem Ele decide, quem Ele escolhe salvar, como Ele quer e quanto quer. Então, a nossa maior dificuldade com esta doutrina não é o nós não a conseguirmos entender, porque nós entendemos, é fácil de entender que Deus escolhe salvar quem quer, quando quer e como quer. Isto é fácil de entender.
Agora, as Escrituras apresentam que o ser humano tem a responsabilidade humana. E a forma como estas duas coisas se encaixam é um mistério. É como uma trilha de comboio que tem, de um lado, o ferro, por onde passa uma roda de comboio, tem o outro lado do ferro, que passa a outra linha do comboio, e no meio, essas linhas são unidas de forma harmoniosa e permitem que o comboio chegue ao seu destino pelas tábuas. Ok? Elas estão pregadas em tábuas para que não andem nem para a direita nem para a esquerda. Então, as tábuas que unem a soberania divina na salvação e a responsabilidade humana são um mistério. São um mistério. Ok? São um mistério. Agora, a nossa maior dificuldade... Agora, isto é fácil de articular, esta frase. Até com esta ilustração fica mais fácil de compreender ainda. De que existem as duas coisas e que há um mistério no meio. Ok? Isto é fácil de articular. Portanto, a nossa dificuldade com a doutrina da eleição não é que nós não conseguimos compreender intelectualmente. Obviamente que há mistérios aos quais nós não conseguimos chegar, mas o ponto principal e a dificuldade maior que uma pessoa normalmente apresenta a esta doutrina é, sobretudo, emocional. Porque a pessoa não consegue aceitar que Deus escolhe e que Deus salva quem Ele quer. E este é o ponto. Porquê? Porque a pessoa tem sempre que fazer alguma coisa para Deus. Porque a pessoa tem que sempre decidir alguma coisa. Agora, de facto, a Bíblia vai mostrar. A pessoa decide ir a Deus. Mas porquê é que a pessoa decide ir a Deus? Porque o Espírito regenerou o seu coração. Porque o Espírito deu-lhe a fé para crer. Porque o dom também é o arrependimento também é um dom de Deus. E a pessoa aí sim decide. É uma ação voluntária. Nós falámos isto no acampamento. A conversão, o ir a Cristo, é uma ação voluntária, espontânea por parte da pessoa. Mas se o Espírito não tivesse tocado o seu coração, a pessoa nunca conseguiria ter feito esse movimento. Porque nós todos nascemos mortos em ofensas e pecados. Porque nós todos temos um coração de pedra. Porque todos nós, como diz Jeremias, falámos a semana passada, será que o etíope consegue mudar a cor da sua pele, diz Jeremias? Será que o leopardo consegue tirar as suas riscas? Não consegue. Esta é a natureza humana. Ninguém vai a Deus, ninguém busca a Deus. Por isso é preciso o milagre da regeneração. Ok? Portanto, a dificuldade que pode haver de aceitar esta doutrina da graça soberana de Deus, ela tem uma fonte. E a fonte é nós vermos a vida e o funcionamento do nosso relacionamento com Deus baseado no mérito e no desempenho. Talvez afirmes que defender a doutrina da eleição incondicional, ou seja, que não é baseada em nada por parte da pessoa que é salva, não é baseada em nada por parte da pessoa que é salva, porque alguém por si mesmo nunca será salvo, não consegue. Não é baseada na presciência de Deus, ou seja, não é baseada no facto de Deus saber que aquela pessoa o vai escolher, ok? Isso não está na Bíblia. Então, talvez tu afirmes que defender esta doutrina é algo injusto, que a demonstração de uma graça em tais moldes é injusta da parte de Deus. E colocas a pergunta, se Deus escolhe alguns, porquê é que não escolhe os outros? Esta é a pergunta que vem logo. Se Deus escolhe uns, porquê é que não escolhe os outros? E eu vou responder, não pela minha argúcia, não pela minha inteligência, mas pelas Escrituras. O apóstolo Paulo vai responder, porque o apóstolo Paulo antecipou esse tipo de argumentação por parte dos seus leitores, quando ele estava a discorrer sobre este assunto. Ele antecipou este argumento e então Paulo vai responder. E então vamos ficar com a resposta de Paulo, ok? Romanos capítulo 9, e podemos abrir. Capítulo 9, versículo 11. Os jovens que estiveram no acampamento estão a ter aqui um déjà vu completo, não é? Romanos 9, 11. Pois os gêmeos ainda não tinham nascido, nem praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição permanecesse firme. Aqui está a falar de Jacó e de Esaú, ok? Então, foi para quê? Foi com o propósito de Deus segundo a eleição permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Se disse, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Que diremos? Há injustiça da parte de Deus em ter feito isto? Em antes que eles tivessem feito alguma coisa, Deus elegeu um para uma coisa e outro para outra?
De modo nenhum. Porque ele diz a Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, não depende da vontade, nem mesmo do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia. Pois a Escritura diz ao faraó, para isto mesmo eu te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Portanto, ele, Deus, tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. E agora vem o argumento, aquilo que podemos trazer contra Paulo. Então me dirás, porquê é que Deus se queixa? Porquê é que Deus se queixa? Quem é que pode resistir então à sua vontade? E a resposta de Paulo, muito politicamente correta, mas quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus? Por acaso a coisa formada dirá ao que a formou, porque me fizeste assim? Ou o oleiro não tem poder sobre o barro para com a mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro vaso para uso desonroso? E isto aqui não é nada mais nem nada menos do que o eco daquilo que o proprietário disse aos seus trabalhadores. Não tenho eu o poder de fazer o que quero com aquilo que é meu? E é isto que Deus está a dizer. Deus não tem a obrigação de dar a graça a ninguém, porque todos estão longe de Deus e querem viver uma vida separada de Deus. Então Deus não tem obrigação absolutamente nenhuma. Não há ninguém que seja condenado injustamente. Ninguém. Não há ninguém que vá para o inferno de forma injusta. Ninguém. Deus é soberano, a salvação é dele. Se nós fomos agraciados com a salvação, então o que é que devemos fazer? Devemos cair diante da sua presença com humildade, com profunda gratidão. Não foi nada que tivéssemos feito, não havia nada em nós que fizesse com que Deus olhasse para nós. Qualquer pessoa que é salva por causa da graça soberana de Deus. Ninguém merece a salvação. O justo seria tu e eu, cada um de nós, ficarmos separados de Deus para todo o sempre, a fonte do amor, a fonte da esperança, a fonte da alegria. Mas a graça veio até nós. E como diz Oséias, ela nos atraiu com laços de amor. Os laços de amor de Deus nos puxaram, nos atraíram até Ele. Deus, na sua distribuição da salvação, não é injusto em absolutamente nada. Ele não deve nada a ninguém. Ele faz o que quer com aquilo que é dele. Okay? Ele é soberano. Se temos dificuldade em citar isto é porque valorizamos o desempenho e o mérito pessoal para a aquisição do favor divino. Okay? Há sempre algo na pessoa que ela deve fazer para receber este fim ou aquilo. Esta é a nossa forma de pensar. Agora, não é só a soberania de Deus na salvação que é difícil de engolir. Okay? É a soberania de Deus em tudo aquilo que acontece. Quando a nossa cosmovisão, ou seja, quando a nossa forma de ler a vida e de interagir com a vida é marcada pelo mérito, nós vamos ter dificuldades em aceitar a forma como Deus decreta tudo aquilo que acontece na história, incluindo nas nossas histórias, as circunstâncias que chegam à nossa vida, as dificuldades que chegam à nossa vida, o sofrimento que chega à nossa vida. Se nós dissermos que Deus não é soberano, como é que nós vamos trazer consolo a uma pessoa que está a sofrer grandemente? Como é que vamos poder dizer a ela: olha, Deus tem um propósito para tudo na tua vida? Como é que nós vamos poder citar Romanos 8:28, que tanto gostamos de citar, que Deus faz com que todas as coisas, como é que Deus faz com que todas as coisas, se Ele não é soberano sobre todos os detalhes, que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam? Como é que podemos oferecer este consolo a quem quer que seja, se Ele não for absolutamente soberano sobre cada átomo da existência humana? Não podemos oferecer consolo se não tivermos um Deus soberano. E estamos entregues às atitudes dos outros. Estamos entregues a injustiças que podem chegar à nossa vida. Estamos completamente desprovidos de qualquer senso de uma caminhada e de um destino que sabemos onde iremos chegar. Então, se nós temos dificuldade com esta verdade acerca da soberania absoluta de Deus, eu quero-vos trazer uma citação de um dos maiores pregadores da história, Charles Spurgeon, que cria exatamente nestas coisas. Os homens podem admitir Deus em qualquer lugar, mas não no seu trono. Eles permitem que Deus faça os mundos e as estrelas, que Ele os abençoe com os seus tesouros.
Ele pode até segurar a terra e os seus pilares com firmeza, ligar as luzes do céu ou acalmar as ondas do oceano. Mas quando Deus ascende ao seu trono, as suas criaturas rangem os dentes. E quando proclamamos um Deus entronizado e o direito que Ele tem de fazer o que quiser com o que é seu, de dispor das suas criaturas como bem entender, sem consultá-las previamente, então a reação é de gozo e indignação. Porque Deus em seu trono não é o Deus que eles amam. Eles o querem noutro lugar, sem o seu cetro na mão, nem com sua coroa na cabeça. Mas nós amamos pregar um Deus no seu trono. É Deus no seu trono em quem nós confiamos. É a Deus no seu trono a quem viemos louvar neste dia. Agora, o que nós precisamos entender é que, porque quando nós pensamos em soberania de alguém, nós facilmente articulamos essa ideia, associamos essa ideia a ditadores, a déspotas. Ok? Mas o ponto, a definição de Deus é o que é? Deus é amor. Então tudo aquilo que Ele articula, tudo aquilo que Ele faz, cada átomo que Ele dispõe onde deve estar, é fruto do seu amor. Ok? Então este segundo sinal é quando nós temos dificuldades em lidar com a graça soberana de Deus. É um sinal de que ainda existe este velho ranço do mérito e do desempenho em nós. Vamos ver o terceiro e último sinal agora, para fecharmos. Então nós demonstramos que temos ranço de legalismo quando nós temos inveja dos outros. Okay? Quando nós temos inveja dos outros. Os primeiros trabalhadores ficaram com inveja dos últimos. E por terem ficado com inveja, não souberam desfrutar da bênção que receberam do seu trabalho. Quem tem inveja não desfruta das bênçãos que Deus lhe dá. Não sabe reconhecer toda a graça que Deus já lhe deu. Não souberam se alegrar na generosidade derramada em favor dos últimos e queixaram-se do favor que lhes foi dado. Eles achavam que mereciam mais. Okay? Quem não vê a generosidade que chega à sua vida, facilmente vai cair na inveja, facilmente vai cair no ceticismo, facilmente vai cair na murmuração contra os outros. Okay? Quem não vê a generosidade de Deus na vida dos outros e na sua própria vida, vai cair nisto aqui. E há aqui um dado importante. E este aqui é mesmo importante. Okay? Na altura de Jesus, os rabinos contavam uma história muito parecida com esta. Mas muito parecida mesmo. Okay? E por isso Jesus, ao contar esta história, ele tem uma intenção de contrariar aquilo que normalmente os rabinos contavam. E qual é a história então que eles contavam? E tentem perceber as semelhanças. Um rei contratou muitos trabalhadores. E houve um que trabalhou muitos dias para ele. Vieram os trabalhadores para receber o seu salário. E aquele trabalhador veio com eles, o que trabalhou muito. E o rei lhe disse: eu te considerarei de modo especial. Aos que realizaram pouco trabalho para mim, eu darei pouco salário. A ti, porém, darei uma recompensa grande. Assim, os israelitas solicitaram a Deus a sua recompensa neste mundo e os povos igualmente pedem a sua recompensa de Deus. E Deus diz aos israelitas: filhos meus, eu considerarei vocês de maneira especial. Aqueles povos do mundo realizaram pouco trabalho ao meu serviço e eu lhes dou pouca recompensa. Porém, a vocês darei uma grande recompensa. Então, esta história tem muitos pontos parecidos. Em que há um trabalhador, há um proprietário que tem trabalhadores para si, mas no fim o trabalhador dá um grande salário àquele que trabalhou muito e àqueles que trabalharam pouco não dá nada. Então Jesus pega nesta história e dá uma guinada para mostrar que o sistema religioso judaico, baseado na autojustiça, no desempenho pessoal, não tem nada a ver com a comunidade do reino. Não tem nada a ver com a matemática divina. Não tem nada a ver com a graça e com o amor de Deus. Esta postura faz lembrar uma personagem de uma história que é amada por muitas das histórias mais conhecidas que Jesus contou no seu ministério. Qual é a história? O filho pródigo. O irmão do filho pródigo não soube lidar com a graça derramada para com o seu irmão que estava pródigo e teve inveja. E Deus disse: olha, o pai diz: olha, eu sempre estive aqui, tu sempre tiveste acesso a estas coisas todas. Então a história do filho pródigo acaba por ser um paralelo com esta parábola que Jesus está aqui a contar. O mesmo foi com Jonas, em relação a Nínive, o povo de Nínive. Um povo cruel, um povo hediondo, que fazia coisas completamente desumanas. O último povo com quem os israelitas se queria conviver.
Ok? E Deus manda Jonas ir pregar lá o arrependimento. Jonas não quer ir pregar porque aquilo que aqueles ninivitas merecem é o quê? É a condenação mesmo. Então que eles sejam de facto condenados, que morram todos e que vão todos para o inferno. Era isso que Jonas queria para o povo de Nínive. Então Deus manda Jonas para Nínive. O que é que Jonas faz? Pega nas malas, satisfeito da vida, pega na sua Bíblia e vai contente pregar o arrependimento. É isso? Não. Jonas foge. Jonas mete-se num barco e vai para o extremo oposto que pode ir. Ok? Porquê? Porque ele acha que não são merecedores. O peixe vai, engole Jonas, cospe Jonas lá no território dos ninivitas. Jonas vai em obediência, completamente contrariado e prega o Evangelho contrariado. Imagina o que é pregar o Evangelho contrariado. Arrependa-se. Okay? Então ele prega o Evangelho contrariado. E o que é que acontece? E aquilo que acontece é a prova de que não é a pregação do pregador que faz alguma coisa, mas é a graça soberana de Deus que concede o arrependimento. Porque Jonas prega o contrariado. Jonas não pregou motivado. Jonas não pregou entregando-se a Deus com o coração e alma para ver aquilo que pode transformar. Okay? Isto só mostra que a pregação só faz efeito se Deus der graça. Okay? Por isso, aquilo que acontece a seguir, o povo arrepende-se. E qual é a atitude de Jonas? Aleluia, glória a Deus. Vou mandar um e-mail para os meus mantenedores todos que o campo missionário está a dar muitos frutos e que muitas pessoas vão ser batizadas hoje. Foi esta a reação de Jonas? Não. Jonas sentou-se debaixo de uma árvore, amaldiçoou ele, amaldiçoou tudo à sua volta. Jonas queria morrer porque aqueles foram salvos. Isto é aquilo que são os primeiros trabalhadores. A mesma atitude. Não sabem ver a graça. Não sabem ver a graça que foi derramada nos outros. Agora, o que eles têm é uma miopia muito grande, ou uma cegueira quanto ao seu próprio estado, porque não entendem que eles, embora não praticassem a mesma coisa que os ninivitas, o coração é feito exatamente da mesma massa. E que a graça que os ninivitas receberam é a mesmíssima graça que eles mesmos receberam. Então há aqui uma falta de compreensão do conceito da graça e do seu próprio autoconceito. E isto demonstra o quê? Okay? Nós demonstramos ranço de legalismo sempre que não conseguimos nos alegrar nas bênçãos e nas alegrias dos outros. Quando não conseguimos nos alegrar nas bênçãos e nas alegrias dos outros, isto demonstra ranço de legalismo. Isso demonstra o quê? Isso demonstra que nós nos vemos como superiores e vemos os outros como inferiores. Que vemos que eu merecia mais do que o outro e ele merecia menos, por isso eu não consigo alegrar com ele. Isso demonstra também que nós focamos aquilo que fazemos bem e não sabemos valorizar aquilo que o outro faz bem. Focamos muito mais aquilo que eu faço bem, por isso eu mereço. E não sabemos focalizar e valorizar aquilo que o outro faz bem, por isso o outro também merece. E isso demonstra também que nós desvalorizamos as nossas falhas e valorizamos as falhas dos outros. Ok? Nós valorizamos as falhas dos outros. Temos a tendência de ser assim ou não? Se temos a tendência de ser assim, esta é a nossa tendência. Não há mal nenhum em admitir isso. Na verdade, só há é bem. Porque só assim a mudança acontece. Nós achamos sempre que merecemos mais que os outros quando fazemos alguma coisa bem. E detalhe, presta atenção nesta. E nós achamos que merecemos mais misericórdia quando falhamos do que o outro quando falhou. E nós sempre estamos prontos a exigir misericórdia dos outros. Mas dificilmente estamos prontos a distribuir misericórdia. Ficamos profundamente revoltados se alguém é duro connosco, mas a nós tanto se faz como se nós somos duros para com o outro. Isto é ranço de legalismo. Isto é ter uma visão baseada no mérito e no desempenho. É não saber ter a consciência de que eu sou pecador. Ter consciência da massa de que é feito o meu coração. E que se eu estou onde eu estou é apenas porque a graça de Deus veio até mim. Porque quem tem uma perspectiva destas não vai achar que merece alguma coisa. E vai se regozijar quando o outro recebe graça, quando o outro recebe misericórdia, quando acerta e quando falha. Okay? Quando alguém aparece de um contexto totalmente diferente do nosso, seja social, económico, nacional, seja de um passado totalmente fora dos nossos padrões, daquilo que é uma boa vida, daquilo que é uma cultura boa aos nossos olhos, nós temos a tendência de olhar para essa pessoa como inferior. Ok? Temos essa tendência. E toda a generosidade e bênçãos que lhe são derramados nos irritam. Ok? Quem tem esta perspectiva fica irritado com a graça de Deus derramada nas outras pessoas. Agora, quanto maior
E para concluir, quanto maior a noção da graça que nos alcançou, ok? E que todos os dias continua a nos alcançar, quanto maior a noção de que Deus não nos deve absolutamente nada, que Deus não nos deve nada e que nós é que devemos tudo a Deus, melhor nós vamos compreender que Ele faz o que quer e sempre será justo nisto e não teremos inveja de ninguém, pois sabemos que tudo o que temos vem da graça e por isso nos alegraremos com quem tem graça também. Ok? Quão libertador é nós compreendermos que a graça vem de nós, não por aquilo, vem a nós não por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas por aquilo que Cristo fez. E por meio do seu Espírito faz em nós todos os dias. Portanto, nós como igreja, nós como comunidade do outro mundo, somos uma comunidade do outro mundo porque a graça maravilhosa nos alcançou e porque temos consciência disto. Sabemos que os padrões que regem o mundo lá fora são totalmente diferentes dos padrões que regem o amor. Porque o amor vai ao encontro do outro, não naquilo que o outro tem para dar, mas naquilo que nós temos para dar ao outro. Ok? Nós não damos em função daquilo que o outro pode retribuir. Nós damos porque sim, porque amamos. Então não é baseado no mérito que nós vamos servir a cidade. Não é baseado no mérito que nós vamos fazer ações de caridade e trabalho social na cidade. Ainda que as pessoas não reconheçam, ainda que as pessoas não queiram saber, nós vamos fazer simplesmente porque Deus fez isto connosco. Nós vamos amar o nosso cônjuge diariamente, não por aquilo que ele me pode dar, porque ele tem um caráter que precisa de ser transformado à luz de Cristo, ou se ele nem é cristão, ele tem essas limitações do seu pecado, então eu não vou agir com ele em função daquilo que ele pode me dar, eu vou agir em função daquilo que Deus me deu. Eu vou amá-lo de forma graciosa, com a mesma graça que Deus me deu. Com o meu colega da universidade, eu vou agir em graça também. Se ele falhar comigo, se o meu professor da universidade falhar comigo, eu vou agir em graça para com ele também. Nós nos regemos por um padrão de graça, de amor, que não é meritório, muito pelo contrário, que é imerecido. E por isso nós vamos ao encontro de qualquer pessoa. Isto não quer dizer que não tenha que haver apelo à justiça, que não tenha que haver um senso de firmeza, mas é uma graça firme, uma graça que, olha, reconhece, porque os trabalhadores que aceitaram ir, que foram trabalhar e receberam aquele denário por trabalharem só uma hora, foram trabalhar, ou não foram? Então houve da parte deles esse movimento. Então o ponto é este: quem chega e quem vem, seja com aquilo que vier, seja com o contexto que tiver, aquilo que nós vamos oferecer é graça amorosa de Deus. Okay? E só assim nós vamos mostrar a diferença na nossa igreja, nas nossas famílias e na nossa cidade. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra, que nos mostra como nós fomos alcançados pela tua graça completamente imerecida, Senhor. E, Senhor, ficamos tristes, e de facto é para ficar, Senhor, mas ficamos tristes porque percebemos que ainda há tanto deste legalismo em nós, Senhor. De avaliarmos os outros de alto a baixo. De não sabermos colocar no contexto dos outros. De não vermos que o outro, apesar de ser tão diferente, e ainda que esteja a cometer aquele pecado, que esteja a falhar naquela área, ele pode não estar a ver e pode ser produzido por coisas que ele viveu lá atrás e ainda não compreendeu, ainda não conseguiu ter a ajuda para mudar, Senhor. Nós olhamos para essa pessoa e colocamos um risco em cima, Senhor. E a nossa interação com ela é baseada naquilo que ela faz ou deixa de fazer. E nós baseamos os nossos relacionamentos na nossa vida, na igreja, na família e na sociedade, baseado exatamente nisto. Senhor, ajuda-nos a nos relacionarmos com base naquilo que recebemos de Ti, Senhor. Que sejamos generosos, que nos alegremos com o bem dos outros, Senhor. Que não, Senhor, que aceitemos as coisas que, ainda que sejam difíceis de entender e de assimilar, que abracemos a Tua graça soberana. Senhor, porque ela só mostra como eu não consegui ir a Ti e que Tu fizeste tudo, que és o autor e o consumador da fé e que por Ti, de Ti e para Ti são todas as coisas e por isso Te damos toda a glória, Te damos toda a gratidão, Te damos todo o nosso amor, consagramos toda a nossa vida a Ti. Senhor, e como é que é possível nós termos o entendimento desta graça soberana que veio até nós, não agirmos em graça para com quem está à nossa volta? Senhor, liberta-nos deste ranço do legalismo.
Liberta-nos deste ranço de legalismo. Que a nossa igreja, que a nossa comunidade não tenha cheiro de legalismo, Senhor. Que quem entra aqui encontre a graça maravilhosa de Deus, que está de braços abertos para receber todo aquele que vem humildemente à Tua presença. Que vem cansado e oprimido, mas vem. Mas vem. Não vem para atacar, não vem para maltratar, não vem para maldizer, não vem para ser injusto, mas vem para receber. Embora possa não estar nos nossos padrões, mas vem para receber. Senhor, que hajamos com graça, com firmeza para aqueles que são mal intencionados, sim, e ainda assim com dose de graça orando por eles, mas para aqueles que chegam quebrantados, que abramos os braços para eles, Senhor, porque Tu abriste os Teus braços para nós, Deus. A Ti, Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, toda a glória por ter sido o proprietário que foi ter connosco e que nos chamou para o Teu reino, Senhor. No nome de Jesus. Amém.